Aqui, o que você viu ontem, Cabido, de um péssimo resultado do Atlético? De um péssimo resultado, CJ, mas eu não achei a presença do Atlético, a participação do Atlético tão abaixo assim. Sério? Eu achei tão que foi uma abaixo. das piores partidas. Não, eu achei que foi abaixo daquilo que a gente já vinha acompanhando, mas não foi tão abaixo, né? O Atlético, ontem, ele mostrou algumas coisas que talvez o torcedor e o próprio Cuca tenham apresentado para a diretiva da equipe, né, do clube, né, com relação quando a gente fala de elencos, né, a diferença do time com o Lianco e sem o Lianco, para mim, ela é muito grande, muito grande. E não só, CJ, no aspecto defensivo, né, ele é um jogador que é agressivo, né. E olha que o Romano foi mal, hein? Mas assim, vamos falar a verdade? Qual a verdade? Não, existiu uma hype no garoto sem sentido algum, né? Sem sentido algum. É um moleque promissor e tal, mas, gente, vamos dar uma segurada também quando a gente pensa... muito jovem, né? Não, 18 anos, mas é baixo. E aí, daqui a pouco a gente vai passar também as falas do Cuca, ele explica a presença do Roman e não do Vitor Hugo. Mas a falta do Lianco nesse time, ele muda o estado anímico da equipe, do clube, da equipe como um todo, do time como um todo. Ele movimenta esse Atlético. E ontem o Atlético apresentou alguns problemas defensivos importantes, né? Porque você não pode tomar 2 gols do Vitória. Com todo respeito à equipe do Thiago Carpini, você não pode sofrer tanto como você sofreu ontem. Boa partida fez o Vitória, cara. Boa partida. O Vitória é um time... Eu gosto do Vitória. Eu acho o Vitória um clube bem simpático. Mas a bem da verdade, o quê? Simpático. Simpático. É um clube simpático pra mim. Mas a verdade é que o Vitória esteve à frente no placar em 2 momentos. O Atlético teve que correr atrás do prejuízo para tentar o resultado. Segundo o próprio professor Cuca, foram 30 finalizações, né, em um aproveitamento baixo, né, entre aspas, de 2 gols pelo volume criado pela equipe, mas, mais uma vez, CJ, um ponto que faz muita falta. O Atlético ainda não venceu no Campeonato Brasileiro em 3 rodadas e venceu nos últimos jogos apenas o Deportes Iquique, que eu vou falar com você, que é um dos times mais fracos que eu já vi jogar na temporada. Então, o Atlético com dificuldades, mas eu ainda acho que vai se acertar. Agora, a gente também não pode ficar normalizando resultados assim para a equipe alvinegra e pensando que só falta o elenco, o elenco do Atlético é curto, o elenco do Atlético é aquilo, porque ainda falta muito tempo para a janela do meio do ano abrir. Então, o Atlético tem que se virar com o que tem para conseguir os resultados e não passar aperto lá na frente, seja qual o objetivo do Atlético for. Se é Libertadores, se é se manter ali entre os 8 primeiros, enfim, o Atlético ele tem capacidade para melhorar muito mais esse rendimento do que a gente viu até hoje. É que uma partida... E só um detalhe, só pra gente, né, pra eu passar a bola pros meus amigos, o Atlético não enfrentou até agora nenhuma grande equipe do Campeonato Brasileiro não, tá? Grêmio, sim, a gente tá vendo o que tá acontecendo com o Grêmio. O São Paulo, sem os jogadores, o Cruzeiro, por exemplo, conseguiu também o mesmo empate. Nossa, eu coloquei o São Paulo no G6 classificação. E o Vitória, que pra mim, eu ainda não tiro ele da briga por... Primeiro ponto do Vitória no campeonato. Exatamente. Então, assim, o sinal de alerta pra mim ainda não ligou. Mas sabe quando você já tá quase apertando? Então, mas eu vou te falar, antes de passar pros amigos aqui, é que uma partida ruim do Atlético não é uma desgraceira. Não é uma partida completamente cega. O Atlético ontem você consegue, mesmo num resultado horroroso, pra mim empatar com Vitória, gente, é horroroso, sim. O resultado. Mas você consegue ver coisas boas, você consegue ver ali que esse time dá um caldo, dá pra falar, cara, tem coisa positiva, ou individual, ou até mesmo coletiva, apesar de ontem ter sido abaixo. O que você achou do jogo de ontem e dessa escalação com o Roman como escolha e com o Fausto Vera, o homem do gol? Aliás, o gol do Fausto Vera é uma briga do Roman, que vai lá em cima, briga, chuta, tenta, e a bola acaba respingando e espirrando pro Fausto Vera. Ô CJ, o jogo, mais uma vez, do Galo, é de muita competição, isso é... Não vai faltar ali, né? O único jogo que me parece que baixou um pouquinho esse ritmo foi o primeiro tempo contra o São Paulo, que eu acho que o Galo não foi agressivo,
diminuir o ritmo. Mas ontem a gente não pode pontuar isso. O Galo foi um time tentando, batalhando. Você via o Rony o tempo inteiro, aquela correria, aquela loucura dele sem bola. O Rony eu cito porque é o que demonstra mais isso. Mas o time inteiro, assim, a falta de vontade nós não podemos pontuar. O que eu acho que faltou ontem, eu concordo com o Cabido, o time teve, não achei uma partida ruim do Galo, o Galo foi superior ao Vitória, o Vitória é uma equipe organizada, foi ao ataque umas 3 vezes e fez 2 gols, aproveitou bem as suas chances, numa bola parada e depois num contra-ataque, eu já até comentei isso aqui, no contra-ataque no segundo gol, quando você olha pro jogo assim, parece que o time do Galo está completamente desorganizado. E eu falei, quando o Galo não vencer os duelos individuais, vai parecer que tá uma bagunça. E no segundo gol parece um bagunção. O Rubens voltando, ele não sabe se o Roman vai, o Nathanael decide dar o bote e o cara passa nas costas, uma confusão e o Vitória acaba fazendo o gol. Mas eu acho que ontem faltou, o Galo criou muito, teve 25, 30 chutes, mas não teve grandes chances. O Arcanjo não fez grandes defesas, ele fez uma outra defesa. Mas teve bola na trave do Arana, teve bola passando perto do Coelho no finalzinho. Mas diferente dos outros jogos que tinham lances cara a cara. Eu lembro dos outros jogos, Coelho errar gol cara a cara, o Rony errar gol cara a cara, os jogos que nós lamentávamos o empate ou até a derrota contra o Grêmio, de muitos lances assim, de cara a cara com o goleiro. Aí, duas coisas, o mérito do Vitória, que eu acho que foi um time organizado, conseguiu defender de certa forma bem, apesar de alguns lances do Galo. O Arcanjo fez algumas defesas, 2 lances do Hulk, que eu me lembro assim que ele fez umas boas defesas, essa bola do Arana na trave. Depois não foram grandes chances. Eu acho que ontem faltou o drible. Então, o Hulk estava um pouquinho abaixo ontem? Eu acho que o Hulk, desde a lesão, ele ainda não engrenou. Eu acho que o Hulk ainda não voltou com aquilo, na condição que a gente espera que ele jogue. Então eu acho que faltou o Hulk. O Hulk é esse cara. Eu não espero que o Rony vai sair driblando o tempo inteiro. O próprio Coelho tem alguns momentos de drible, mas também não enxergo o Coelho. O Coelho é muito mais força, muito mais pedir em velocidade, muito mais trombar também com o adversário. E o Hulk, que é esse cara do drible, eu acho que ele ainda não tá no seu melhor momento. Depois da lesão, acho que ele não engrenou ainda. Então, pra mim, faltou isso ontem. Como você tem um adversário organizado, você precisa de alguém tirar um coelho da cartola, fazer alguma coisa diferente. Como foi aquela tabela. Uma tabela de qualidade que o Arana, o Coelho e o Hulk dá o tapa por cima. O Hulk dá o tapa pro Arana e o Arana acaba acertando a trave. Então, assim, tá faltando alguma coisa, um tempero a mais pra essa bola entrar e criar melhores oportunidades. Só pra vocês entenderem, ontem o Atlético teve 34 finalizações. Mas o nível das finalizações foi bem ruim. Sim, tanto que o XG do Atlético ontem foi 1.8. Mas o Atlético ontem teve... Se você pensar em 34 finalizações e o Arcanjo não fez nenhuma grande defesa, eu lembro um chute cruzado do Hulk que ele defende no chão. E fora isso, uma bola na trave do Arana. Teve uma no cantinho, no segundo tempo, que o Rony tem o tempo de ajeitar o corpo, bater no canto. Mas chuta da intermediária. Mas muito longe, com muita gente na frente. Eu acho que a bola estava até fora, mas foi uma boa defesa dele. Mas não é aquele milagre. Pra quem chutou 34 vezes a gol, não teve nenhum milagre do Arcanjo. É aquele chute que foi uma boa defesa, mas se o cara chutar 30 vezes ali, ele dificilmente vai fazer mais do que 2 gols. E o Atlético teve ontem 16 escanteios. Aproveitamento. Mas é isso que eu tô falando, mas assim, não é uma desgraceira. Mas aí alguma coisa. Um ponto positivo que a gente cobra, os gols saíram de escanteio. A bola, o escanteio curto que o torcedor odeia, deu 3 gols no jogo ontem. 1 pro Vitória e 2 pro Atlético. Os 2 gols do Galo foram de bola de escanteios curtos que saíram um gol. Então dos 16 escanteios, foram 16. 2 gols é um bom aproveitamento, não é ruim. A cada 8 escanteios você fazer um gol, eu acho que tá dentro de uma média aí. Então aproveitou o escanteio, mas eu acho que faltou a jogada individual. E você gosta muito de analisar o adversário. Você também gostou da partida do Vitória? Então fez um ótimo jogo. Também achei. Ótimo jogo e uma estratégia muito interessante do Vitória, né? O Vitória por muitas vezes correu riscos ali na saída de bola, usou muito o Lucas Arcanjo, que é um ótimo goleiro com os pés, mas era a estratégia do Vitória, né? O Vitória, quando tinha campo para correr, ele corria. Quando não tinha campo para correr, ele tentava atrair o Atlético através da posse de bola. Ele jogava lá no Lucas Arcanjo para atrair o Atlético, para tirar o Atlético do campo de defesa, para tentar fazer o campo ficar maior, né? E aí depois tentar sair tocando para ter espaço para correr. Estratégia do Vitória, né? Teve uma estratégia dentro do jogo e acho que foi muito bem.
Eu não acho que o Atlético fez um bom jogo não, CJ. Muito pelo contrário, tô pensando bem diferente dos amigos. Você achou que foi horroroso? Eu não acho que foi horroroso não, mas foi uma atuação ruim. Eu acho que tem um ponto que vai entrar junto dessa questão até do volume, tudo que aconteceu nos 2 últimos jogos, contra o São Paulo e contra o Vitória. E que aconteceu também, de certa forma, contra o Grêmio, embora contra o Grêmio, de fato, os primeiros 20, 25 minutos, o Atlético poderia ter matado o jogo contra o Grêmio. O Chocon, né? Do Cruzeiro. Confundi. Mas aconteceu nos 3 jogos do Campeonato Brasileiro e isso me preocupa, que é algo que o Fernando Seabra usava uma boa expressão, que é do... Cabido vai se lembrar a expressão que ele usava, do emergencial. Emergência ofensiva. Quando você tem uma emergência ofensiva, que aí é o quê? Você vai lá, vai tirar um zagueiro, vai tirar um volante, vai tirar um lateral, vai colocar mais um atacante, pra assumir os riscos mesmo. E o Atlético ontem, o Atlético contra o São Paulo e o Atlético contra o Grêmio, ele precisou usar essa tal emergência ofensiva. E quando você tá precisando usar isso, deixa de ser uma emergência. Deixa de ser algo emergencial. Ontem, se a gente for pegar a bola na trave do Arana, a grande parte dessas finalizações de perigo que a gente tá, das jogadas de perigo do Atlético que a gente tá falando, foram já quando começou ali uma empurrança, né? Você coloca 50 atacantes, o adversário tá ganhando o jogo fora de casa, ele naturalmente vai ser empurrado meio para trás, e aí você vai começar a finalizar muita bola mesmo, porque você vai ficar muito tempo com a bola perto do gol adversário. Contra o São Paulo foi assim, né? O São Paulo, o Atlético só foi ter chance de verdade mesmo, as melhores chances do Atlético, depois da expulsão do Caleri, quando colocou um monte de gente dentro da área, o Lianco virou centroavante e tudo, e aí o Atlético passou a gerar muito volume. E ontem a mesma coisa. Até o gol do Vitória, até o primeiro gol do Vitória, o jogo estava equilibrado e o Atlético não estava criando praticamente nada. Repito, muito por mérito do Vitória. Acho que o Vitória fez um ótimo jogo e merece mesmo ser exaltado. Mas eu acho que nos 2 jogos em casa, nesse Campeonato Brasileiro, o Atlético só foi gerar chance real e levar perigo a partir do momento que passou a utilizar a tal emergência ofensiva. E eu acho que isso é preocupante.